Desses três personagens que havia na igreja, Gaio, Diótrefes e Demétrios, um deles era um vilão. Mas qual deles? Olá, amado, eu te desejo, acima de tudo, prosperidade e boa saúde, e que também a tua alma prospere. Eu te amo em verdade, e a verdade é Jesus. Esta foi a saudação do apóstolo João na sua terceira carta que escreveu ao irmão Gaio. E esta saudação já nos traz um grande ensino: orar pela prosperidade do irmão, pois com seus recursos financeiros abençoará outros, inclusive missionários que saem a pregar o Evangelho. Mas cuidado, não podemos confundir com a teologia da prosperidade, o que é certamente uma heresia. Orar pela saúde dos irmãos, pois precisamos de boa saúde para a vida, o trabalho, a igreja e o bem-estar. Mas isso não é base para nenhuma campanha de cura divina. Orar para que a alma do irmão prospere, pois de nada adianta recursos financeiros e saúde do corpo se não estivermos edificados no Espírito de Deus, cuidando do nosso tesouro maior, que é a salvação em Cristo Jesus, e seguindo os seus preceitos santos. Vamos entender o contexto desta carta. A ordem de Jesus foi: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os primeiros discípulos, sob a liderança dos 12 apóstolos, seguiram cumprindo este projeto e por ele foram mortos, restando agora apenas o apóstolo João, já velho e muito sofrido, mas sem perder o foco missionário, pelo amor à verdade. Jesus é a verdade, está lembrado? Em todos os lugares havia irmãos convertidos ao cristianismo, contagiados por esse mesmo amor e propósito. Havia os que se dispunham a sair pregando o Evangelho de Cristo, assim como havia os que davam suporte aos itinerantes com sua hospitalidade e sustento. Foi assim que o cristianismo se expandiu globalmente no primeiro século, apesar de toda a agressiva oposição que sofreu por parte da sociedade idólatra, do judaísmo e do império. Já vimos no estudo anterior que alguns falsos mestres mal intencionados se aproveitavam dessa hospitalidade para se infiltrar nas igrejas e disseminar heresias. Para prevenir, João escreveu a sua segunda carta. Assista nosso vídeo anterior, Como lidar com os falsos mestres. Mas aqui nesta terceira carta, João tem que lidar com um problema de dentro da igreja. E o que é pior, partindo da liderança da igreja. Vejamos. Primeiro personagem, Gaio, a quem João escreve, era um dos que apoiavam os missionários itinerantes. Mas justamente por isso, ele estava sofrendo recriminações, até com ameaças, dentro da igreja. Então João escreve primeiramente para encorajar Gaio. Ora, o ministério na igreja, e não estamos falando apenas do pastor, mas de todo e qualquer serviço ou função feito em nome de Deus, não se pode dizer que é uma atividade confortável, nem que traz prazeres para esta vida, ainda que haja pessoas que têm essa perspectiva como ambição. Mas quem exerce honestamente o seu ministério sabe que não é um trabalho confortável ou humanamente prazeroso. Por isso mesmo, é necessário ter pessoas que encorajam o obreiro e que ofereçam apoio e suporte, e que demonstrem amor e amizade verdadeiros e que, acima de tudo, estejam juntos, sejam companheiros. Gaio tinha João e tinha outros irmãos que testemunharam da fidelidade de Gaio à verdade e sua generosidade para com os missionários itinerantes, mesmo estrangeiros ou não judeus. E João o incentiva a continuar agindo assim, pois esses tais saíram a pregar sem exigir nenhuma vantagem financeira, mas saíram por uma causa maior, o nome com N maiúsculo. Sim, porque os judeus não falavam o nome de Deus, o tetragrama impronunciável formado pelas letras hebraicas Yod-He, Vav-He, é substituído em nossas Bíblias por Senhor, transliterado como Yahvé, significando eu sou. Foi como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente do Monte Sinai. E João afirma no verso 8 que, ao acolher e apoiar esses irmãos, estamos fazendo nossa parte, cooperando para a expansão do reino de Deus na terra. Segundo personagem, Diótrefes,
um indivíduo ávido por poder e fortemente ligado ao judaísmo que causava muitos problemas na igreja. Diótrefes se opunha, rejeitava Gaio, João, os itinerantes, ensinando a igreja a não receber bem aqueles enviados por Deus devido à crença judaizante de que apenas os judeus poderiam obter salvação. Essa situação levou João a denunciar Diótrefes e encorajar Gaio a perseverar. Diótrefes gostava de exercer a primazia, se achava o bispo maior. Rejeita o apóstolo João, ignora sua carta à igreja, rejeita Gaio, ameaça expulsá-lo da igreja se receber os itinerantes, alguns dos quais enviados pelo próprio apóstolo. Então a carta revela o conflito interno na igreja, entre líderes como Diótrefes, que buscam poder e posição, e indivíduos como Gaio, que são encorajados a agir com amor e generosidade. Infelizmente, esse é um problema que se repetiu em toda a história da igreja e com o qual a igreja convive ainda hoje. O rastro maldito desse complexo de Diótrefes se exacerbou com a aliança do Império de Roma com o cristianismo a partir do século IV, quando líderes eclesiásticos foram levantados ao status de autoridade política. A fórmula da ruína estava definitivamente composta, aliando o poder religioso somado ao poder político somado ao poder econômico. Não há dúvida que esta constituição de poder expulsou o verdadeiro Cristo do cristianismo, o Deus da religião, e excluiu a graça da salvação, substituindo por elementos do paganismo e dos interesses particulares, de ganância desenfreada por poder e riqueza. Assim como a igreja de Gaio, que estava sob a responsabilidade de João, o presbítero, nenhuma das nossas igrejas está livre dos diótrefes autoritários e ambiciosos. Muitos desses têm surgido fazendo das ovelhas de Cristo seu meio de vida, massa de dominação, sua fonte de riqueza, seu império de poder. Por isso João, exercendo sua função de presbítero e apóstolo, diz que vai lá pessoalmente confrontar esse falso líder, expondo as más obras que ele seguia praticando. Certamente uma tarefa constrangedora e penosa que nenhum líder deseja para si, mas dessa tarefa ele não pode fugir, pois compete ao líder e é seu dever proteger o rebanho de Deus. E instrui Gaio de uma forma que serve a todos os cristãos de todos os tempos. No verso 11, Gaio é orientado a não seguir o que é mal, mas só o que é bom, porque quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Diótrefes e todos estes que têm ambição, ganância pelo poder ou riqueza dentro das igrejas são falsos mestres, falsos líderes e não têm a unção do Espírito de Deus, mas são dominados pelo espírito do anticristo. O terceiro personagem entra no verso 12, é Demétrio, enviado pelo apóstolo. É ele que está levando a carta para Gaio. E já João o recomenda bem, dizendo que ele conta com o bom testemunho dado por todos os irmãos, o testemunho da verdade, pois vivia conforme os ensinamentos de Jesus, e o testemunho do próprio João, em nome do colégio apostólico, já que os judeus consideravam sempre a necessidade de haver 3 testemunhos. E João, como um cuidadoso pastor, manda que Gaio saúde em seu nome, um por um, os crentes daquela igreja, nome por nome, e termina como o Mestre Jesus dizendo: paz seja contigo. Então, meu irmão, paz seja contigo também.